vamos dar um breve salto agora para o versículo de número 36. Por quê? Porque 29, 30 e 31 é Cristo vindo em glória na segunda vinda. Eu penso, pastor Juliano, que o 31 seria importante, não sei se já foi abordado aqui. Quem são esses escolhidos? Já foi abordado em outra mesa, mas podemos retomar. Não, então você que sabe, tá, desculpa. Okay. Não eu lembro, acho que foi o Ivan. Vamos lá. Não é igreja, não? Não é possibilidade. Não é. Nenhuma. Aprendei, pois, o contexto não vale nada. Esta parábola da figueira. Quando os seus ramos já se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, a tribulação, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração, aqui os preteristas gostam desse versículo, mas também não dá, sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Ponto. Agora vamos lá. Versículo de número 36. Mas daquele dia, peride, né? Isso. Ok. Porventura não estaria Jesus aqui mudando o assunto e a partir de então tratando com a igreja, ou não existe possibilidade? Porque nós sabemos, pré-tribulacionistas sérios, sinceros, defendem que Jesus aqui muda o seu discurso. Realmente ele estava falando com a nação de Israel, período tribulacional, segunda vinda. E o peride seria a mudança de um assunto, ok? E aí no verso 36, mas aquele dia e hora ninguém sabe. Não estaria Jesus aqui falando já sobre o arrebatamento da igreja, ou isso não existe possibilidade? Agora, se aquele dia e hora ninguém sabe, se isso não for com a igreja, é com Israel, ok? Bom, pode falar um pouco. Quero ouvir os mestres agora. Tu entendeu, Marcelo? Entendi, uma boa pergunta. É, porque Por isso quero ouvir os mestres se aqui aí. fala com igreja, legal. Sim. Mas aquele dia e a hora ninguém sabe. Sim. Mas Faz se este todo versículo sentido. tem a ver Boa com pergunta. Israel, parece-me ele entrar em Contradição, desarmonia. né? Porque, olha, logo depois da aflição daqueles dias, o sol, porque bem sabeis, ele está dando sinais. Mas se aquele dia e hora ninguém sabe, como vai saber? E aí? Bom, primeiro, tem vários aspectos que nós precisamos analisar aqui. Daquele dia ninguém sabe. Que dia é esse? Está falando da volta de Cristo no fim da tribulação? Está falando do arrebatamento? Né? Eu entendo aqui que está falando do dia do Senhor. E o dia do Senhor, conforme a gente vê revelado nos profetas do Antigo Testamento, ele é um período histórico. É um período onde Deus irá consumar a sua agenda escatológica, com uma série de eventos. Então, o dia do Senhor, tecnicamente, começa com o arrebatamento, abarca todo o período tribulacional, segunda vinda de Cristo e milênio. Né? Esse bloco de eventos é o chamado dia do Senhor. Né? É a consumação dos eventos escatológicos. E aqui é muito importante nós vermos a analogia que Jesus faz com Noé, com os dias de Noé. Quando fala um será levado e o outro deixado, numa leitura superficial acaba se colocando uma inferência aqui sobre o arrebatamento, mas a lógica está invertida, porque aqui o levado é o que sofre juízo, é o que perece, e o deixado é o que sobrevive. Que ele faz uma comparação com o dilúvio, o deixado na segurança da arca é o que sobreviveu, e o levado pelas águas do dilúvio é o que pereceu. Então isso vai completamente na contramão dos irmãos que usam este texto para falar do arrebatamento. Exatamente. Então o tomado, o levado aqui, o levado não é o que pro se perde, é pro juízo. O que levado é o que perece, é o que se perde no juízo de Deus. Então aqui já mostra que não tem nada a ver com arrebatamento. E aqui então, quem está falando aqui daquele dia e hora e ninguém sabe, é do dia do Senhor, quando esse conjunto de eventos escatológicos irá se desencadear. E o primeiro evento desse conjunto é o próprio arrebatamento. Então isso né? se harmoniza com a fala de Paulo em 1 Tessalonicenses? Que o Sim. dia do Senhor virá em repentina destruição. Isso, quando disserem paz e segurança, eis que lhe sobrevirá grande destruição. Esse dia e hora ninguém sabe. Exatamente, porque é o momento em que Deus irá desencadear a sequência de eventos escatológicos que a Bíblia chama de dia do Senhor. E nessa sequência de eventos, durante o período tribulacional, fazendo analogia aqui do dilúvio, os deixados, que são os que sobrevivem à tribulação,
eles serão os salvos, e os levados pela água do dilúvio são os que serão levados por esses juízos e sofrerão a perdição e a condenação. No versículo 39, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou.